Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora mesmo, nesse instante, onde quer que você se encontre, que a luz do Altíssimo brilhe no seu lugar, brilhe sobre a sua vida, brilhe agora de forma tal que todas as suas mazelas, todas as suas enfermidades, todas as suas moléstias, todos os demônios que perturbam você, todo o seu inferno que está atuante nesses momentos, sejam amarrados e arrancados, porque a luz do Altíssimo alcança você pelo poder do nome de Jesus, e quem crê diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, para as pessoas que se perdem, quer dizer, para as pessoas que não acreditam, para as pessoas que fazem pouco dela, para as pessoas que preferem satisfazer os seus desejos, seus caprichos, suas vaidades, para as pessoas que viram as costas para a Sagrada Escritura. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Poder de Deus. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Nós temos semeado a palavra de Deus ao longo dos 54 anos de vida cristã. Ao longo de 54 anos, nós temos semeado a palavra de Deus. E aqueles que têm crido e observado essa palavra, obedecido, têm tido sucesso, têm sido abençoado, têm encontrado lutas como todos nós encontramos lutas, mas têm vencido. Tem vencido porque a palavra de Deus não volta vazia. É a palavra de Deus. É a palavra do Altíssimo. E você sabe, minha amiga e meu amigo ouvinte, que é como diz o Salmo glorioso, o primeiro Salmo da Escritura. Diz assim: bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho deste mundo, que não anda conforme este mundo prega, ensina, orienta. Não anda de acordo com a moda desse mundo. Não anda como piolho de cabeça em cabeça. Essa é a realidade, dependendo da cabeça dos outros. Bem-aventurado, feliz, o homem que não anda no segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará, porque está plantada junto a ribeiros de águas. Minha amiga e meu amigo ouvinte,
essa palavra que é espírito e vida, é loucura para este mundo. É loucura para aqueles parentes que zombam de você. É loucura para aqueles colegas do trabalho, na escola, na faculdade, que zoam com você por causa de ter absorvido a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida para aqueles que nela creem. É salvação, é saúde, é vigor. É a palavra do Altíssimo Deus. Aleluia. E essa palavra é a que você está ouvindo neste momento. A palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo Deus falando conosco. Por exemplo, neste salmo, nesse primeiro salmo, quando ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você sabe por que isso? Você sabe por que o homem é bem-aventurado, é feliz, quando não dá ouvidos às vozes desse mundo e fixa a sua mente na palavra de Deus? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós bebemos do Espírito de Deus. Quando você, por exemplo, lê um livro de um autor qualquer, por exemplo, quando você lê o meu livro, você bebe do meu espírito. Quando você lê o livro do fulano, Beltrano, você bebe do espírito do fulano e do Beltrano. Quando você lê a Bíblia, você bebe do Espírito de Deus, o Espírito da Bíblia, o Espírito do Altíssimo. E aí o que acontece? Qual é o resultado imediato? Ah, minha amiga, meu amigo, o resultado imediato é uma fé sólida, uma crença, uma certeza de que Deus é grande, que Deus é glorioso, que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas, que todos os problemas que nós enfrentamos são picuinhas, são insignificantes diante da grandeza desse Deus. Sim, não há Deus maior, não há Deus maior do que o Deus da Bíblia, aquele que disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Quando nós observamos esse primeiro grande mandamento, então nós alicerçamos nossa vida, junto às águas tranquilas de descanso. Nós alicerçamos, nós fundamentamos, fincamos nossa vida junto ao ribeiro das águas. E aí, minha amiga, vem a tempestade, vem o calor, vem o que vier, nós estaremos firmes, seguros, porque Deus é conosco. As lutas vêm, mas, por maiores que elas sejam, Deus é maior. Aleluia. Ele não permite que as lutas que nós enfrentamos sejam maiores do que Ele, do que nós. Então, amiga e amigo ouvinte, agarre-se a essa palavra. Agarre a esta fé. A fé inteligente. A fé que não depende de emoção. A fé que não depende do sentimento do coração. A fé que não depende, eu estou sentindo ou não estou sentindo a presença de Deus. Não, nós não damos valor aos sentimentos do coração. Nós damos valor, sim, àquilo que a palavra traz para dentro de nós. E aí não é um sentimento do coração, mas é um sentimento da mente,
do intelecto, do espírito, que faz a gente crer no amanhã. Portanto, amiga e amigo ouvinte, onde quer que você se encontre nesse instante, em o nome do Senhor Jesus, receba a vida, receba saúde, seja curada a sua enfermidade, seja liberta a sua vida, seja liberto do peso do pecado, seja liberto da força do inferno que tem atazanado a sua vida. Sejam todos libertos de toda bruxaria, feitiçaria, magia, de toda maldição. Seja liberto todos os meus ouvintes, em o nome do Senhor Jesus Cristo, sejam libertos agora. Eu ministro a cura da sua alma, eu ministro a cura do seu corpo, eu ministro o seu livramento agora. E todos os que creem agora, digam amém e graças a Deus. O Senhor Jesus, em um ato de humildade, lavou os pés de seus discípulos. Ele sabia o que eles iriam enfrentar após a sua morte e ressurreição, que seriam caluniados, perseguidos e injuriados. E a caminhada de um cristão também é assim. Ela é acompanhada com lutas, provações, desertos e tribulações. E muitos estão com os pés cansados, machucados e o pior, pensando em desistir. Mas em um ato de fé, nesta quarta-feira, na noite da salvação, vamos ungir os seus pés, para que jamais você tropece e, sobretudo, não desfaleça na caminhada da fé. Quarta-feira, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa quarta-feira será memorável, porque nós teremos a lavagem dos pés logo na entrada do Templo aqui de Salomão e também nas igrejas universal do Reino de Deus. Mas não apenas à noite, mas também pela manhã e também à tarde. Todos são bem-vindos, todos, para terem os seus pés lavados, para que então possam revigorá-los, fortalecê-los, de forma tal que você possa continuar nessa caminhada rumo à terra prometida. Graças a Deus. Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que foram abençoadas, que foram alcançadas pela misericórdia de Deus, mas que também usaram a sua fé. Usaram a fé na palavra, que é loucura para os que se perdem. Usaram a sua fé na palavra de Deus, que é loucura para os que se perdem, e eis aí os testemunhos que você vai ouvir. Vamos ouvi-los. Meu nome é Gilson, eu tenho 58 anos. Eu vim de uma igreja evangélica, tradicional, e apesar de ser praticante, ouvinte da palavra, fazia tudo direitinho, eu não entendia por que havia um fracasso na minha vida. Eu tinha me casado, perdi o casamento, na vida financeira nada dava certo. E chegando na Igreja Universal, eu fui aprender como praticar a palavra de Deus, como servir a Deus. E a partir daí as coisas começaram a mudar na minha vida. De imediato eu aprendi sobre as primícias, sobre o dízimo e comecei a praticar. Aí eu comecei a perceber o quanto isso criava aquele temor, aquele respeito a Deus. E foi assim que a minha vida foi consertando em todos os aspectos. E aí praticando, servindo a Deus, aquilo que eu mais desejava ter, que era preencher aquele vazio que havia dentro de mim, coisa que eu já buscava em outras igrejas, né? Eu recebi o Espírito Santo, eu pude preencher, pude entender e fui batizado com o Espírito Santo, fui selado com o Espírito Santo, o que realmente mudou e transformou minha vida. Eu havia divorciado e conquistei uma nova família, uma nova esposa. Profissionalmente eu era derrotado e aí tudo começou a dar certo na minha vida. E o mais importante é ter recebido o Espírito Santo, o que aquele vazio que eu tinha hoje preencheu.
e eu posso vivo feliz, abençoado, com segurança, tudo que eu faço dá certo, onde a gente coloca a mão, tudo dá certo, graças a esse recebimento do Espírito Santo que eu aprendi praticando a palavra e obedecendo a Deus, servindo e colocando no coração esse temor diante dele. E praticando a palavra de Deus e servindo a Deus com as minhas primícias, eu pude perceber essa evolução na minha vida em todos os aspectos, na vida financeira, familiar, sentimental, em todos os aspectos. Hoje sou feliz, abençoado, pleno do Espírito Santo e vivo com certeza, com segurança, com firmeza na presença dele. Pois é, o Gilson estava numa igreja, uma outra igreja evangélica. Ele fazia as coisas direitinho. Olha só, preste atenção, minha amiga, meu amigo ouvinte. Ele frequentava essa igreja tradicional, evangélica, fazia as coisas direitinho, porém, a vida dele não andava. Estava travada. Sabe por quê? Porque ele não obedecia, ele não observava o primeiro grande mandamento. Ele não observava o primeiro grande mandamento, apesar de seguir nessa igreja, apesar de ouvir a palavra de Deus. Então, quando ele chegou na Igreja Universal do Reino de Deus, o Gilson aprendeu a base da sua fé, que é o primeiro grande mandamento. Foi Jesus quem disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Quer dizer, seja fiel a Deus sobre todas as coisas. Priorize o Senhor Jesus Cristo na sua vida e Ele vai priorizar a sua vida. Ele vai priorizá-lo também. Foi isso que aconteceu. A partir do momento que ele veio na Igreja Universal do Reino de Deus e aprendeu a usar essa fé com inteligência, praticar aquilo que ele já sabia, olha só o que aconteceu. Deus mudou a sua vida. A partir do momento que ele observou o primeiro grande mandamento, ele foi batizado com o Espírito Santo, a vida dele começou a desenvolver. E hoje é uma pessoa plenamente abençoada, porque observou o primeiro grande mandamento e estruturou a sua vida junto ao ribeiro das águas. E aí, tudo tem que dar certo, porque uma vez que você prioriza o Senhor Jesus na sua vida, Ele vai priorizá-lo também na vida dele. Essa é a realidade, toma lá da cá. Não tem como dar errado, porque é a palavra dele que não pode voltar vazia. Fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Meu nome é Bruno. Cheguei na igreja com a intuição de mudar, eu queria buscar uma mudança para a minha vida. Eu ouvi falar, fazia as correntes de quarta, sexta, domingo, segunda-feira. Foi aí que eu ouvi falar das primícias, de servir a Deus com as minhas primícias. Mas eu ouvia e não conseguia colocar em prática, eu não obedecia. E a minha vida continuou do mesmo jeito. Eu era uma pessoa que frequentava a igreja, eu era um membro da igreja, mas pelo fato de eu ouvir e não devolver as minhas primícias, não ser fiel, não obedecer, eu era um membro fracassado. Eu ouvi falar do Espírito Santo, eu buscava Ele, eu fazia de tudo, eu ia de quarta, ia de domingo, estava ali presente na minha busca, mas uma coisa não me fazia receber o Espírito Santo, era a minha desobediência nas primícias. Isso era uma coisa minha que eu não entendia umas coisas, mas nessa parte das primícias eu não entendia, por isso vinha em conclusão a desobediência. Foi aí que na minha busca e na minha sede de receber o Espírito Santo, eu passei a me consertar. Eu consertei essa desobediência e passei a servir a Deus com as minhas primícias, da forma que está escrito, da forma correta. Aí sim eu fui batizado com o Espírito Santo e a minha vida começou a andar, minha vida começou a progredir, eu vi um desenvolvimento na minha vida. E hoje eu colho os frutos dessa obediência. Eu sou casado,
tenho uma vida financeira abençoada. Há um antes e um depois da desobediência. O antes da obediência e agora depois, quando eu passei a obedecer a Deus, servindo a Ele com as minhas primícias. Mas o mais importante de tudo é que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, que é a principal conquista da minha vida. O Deus Altíssimo enviou o Senhor Jesus não para condenar o mundo, mas para dar a oportunidade ao ser humano de ter o céu como destino final. Nos 40 anos da Igreja Universal, chega até você a Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Uma edição de luxo com inspirações de fé fundamentadas na Palavra de Deus. Adquira o seu exemplar no arcacenter.com.br. Meu nome é Valdemir. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu era uma pessoa vazia, não? Apesar de chegar novo na igreja, tinha uma família destruída, tinha uma vida problemática, amarrada e muito vazio dentro do meu ser, dentro do meu coração. Então comecei a fazer as correntes, comecei a ouvir, comecei a escutar a palavra, ainda que no início havia uma resistência para obedecer, para começar a servir ao Senhor Jesus, servir a Deus. Ouvia, mas ainda não praticava, não era fiel, não tinha aquele compromisso mais sério, mais profundo com o Senhor Jesus. Nasceu um desejo de conhecer e de ter esse encontro com Deus, receber o Espírito Santo, mas ainda não entendia bem as premissas, não entendia bem como era servir a Deus. E com isso não praticava. Ouvia, mas não praticava. Isso me impedia, né? me fazia demorar ou tardar, buscá-lo de todo o coração, fazer o melhor e dar o melhor de mim para o Senhor Jesus. Essa luta duraram 2 anos, foram 2 anos que comecei a buscar, comecei a pedir o Espírito Santo, fazia minha oração, mas por não obedecer, não praticar, não entender, ainda que sentia melhoras, tinha paz, não recebia o Espírito Santo, não via um resultado dentro de mim, não havia uma mudança ainda dentro de mim. Houve um momento que eu decidi mudar, decidi me lançar e comecei então a praticar a palavra, tudo o que eu ouvia. Passei a ter interesse em servir ao Senhor Jesus. E quando comecei a servir a Ele com as primícias certinha, fazer conforme eu estava aprendendo, ouvindo a voz de Deus, foi quando eu consegui receber o selo do Espírito Santo. O que mais eu desejava e buscava já naquele momento era receber o Espírito Santo. Foi aí que aconteceu então esse batismo com o Espírito Santo e cada vez mais o meu desejo era servir mais a Deus. Depois que passei a ser fiel a Deus nas primícias, a devolver as primícias, ser fiel, a obedecer, né? Acima de tudo, mais do que as conquistas que recebi, financeira, familiar, em todos os aspectos, eu recebi o Espírito Santo, fui selado com o Espírito Santo e hoje temos esta paz, esta certeza da nossa salvação. O Senhor Jesus, em um ato de humildade, lavou os pés de seus discípulos. Ele sabia o que eles iriam enfrentar após a sua morte e ressurreição, que seriam caluniados, perseguidos e injuriados. E a caminhada de um cristão também é assim. Ela é acompanhada com lutas, provações, desertos e tribulações. E muitos estão com os pés cansados, machucados e o pior, pensando em desistir. Mas em um ato de fé, nesta quarta-feira, na noite da salvação, vamos ungir os seus pés, para que jamais você tropece e, sobretudo, não desfaleça na caminhada da fé. Quarta-feira, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Maria. Eu cresci numa vida de fracasso. Eu tive uma infância de derrota, a adolescência e a juventude foi numa situação de muita tristeza na família,
por conta de situações financeiras. Minha família tinha fases de estabilidade, em outros momentos eram fases de escassez. E assim eu cresci. E eu cresci achando que a situação ia continuar sendo assim. E seria normal uma vida com altos e baixos. Eu via uma dificuldade em tudo. Para mim tudo era difícil, porque eu achava que tudo que eu empenhasse a fazer não ia me dar pés no chão. Eu achava que tudo que eu me empenhasse a fazer não ia dar certo. Porque de tudo que eu vi durante a infância e a juventude. E foi assim que eu cresci e eu não tinha dívidas, porque eu não tinha um nome para poder desenvolver, eu não tinha coragem de me lançar num negócio, de prosperar, eu não tinha uma visão de que eu pudesse ter algo na minha vida. Aí a minha vida foi assim na dependência. Eu fiquei na dependência dos pais, na dependência do meu pai, que ele pudesse me conceder, me fornecer alguma coisa, ajuda que vinha da família. E foi assim até os 25 anos. Com essa idade eu já estava formada, mas a vida era do mesmo jeito. Eu já tinha uma formação profissional, já tinha concluído um curso de direito, mas a vida era uma derrota, porque na verdade a derrota estava dentro de mim. E chegando à Igreja Universal, que vinha através de um convite, eu abri a visão, eu abri uma forma de ver as coisas diferente. Eu aprendi que tinha saída para a minha vida, eu aprendi que dentro da palavra de Deus é que eu encontraria qualquer resposta para o que eu queria do futuro. Eu descobri que primeiramente eu tinha que cuidar de mim, que eu tinha que perder aquele medo, a insegurança. Comecei a desenvolver o trabalho, adquirir os bens, que eu não tinha uma casa. Inicialmente eu comprei uma casinha. Dessa casinha Deus proporcionou que eu comprasse outros imóveis. E eu passei a investir no sagrado. Investir em tudo que vinha do altar para eu fazer. E eu vi que assim eu mais me aproximaria de Deus. E eu estreitaria o meu relacionamento com Ele. Eu comecei a ver as oportunidades, comecei a agarrar as oportunidades e eu vi que tudo foi fluindo na minha vida. Eu adquiri, eu estabeleci e eu permaneci. Tudo que Deus me concedeu a partir do momento que eu me tornei fiel. E tudo eu obtive a partir do momento que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Saber que eu posso contar com Ele para tudo na minha vida. É a minha felicidade. Pois é, meu amigo, minha amiga ouvinte, o que a gente nota nesses testemunhos é uma coisa, fica claro. Enquanto a pessoa não obedece a palavra não acontece na vida dessas pessoas. Quer dizer, as promessas de Deus não acontecem. Porque ela não obedece. Ela não obedece o primeiro grande mandamento, que é o dízimo. O dízimo é a prática do primeiro grande mandamento, que é a fidelidade. Como é que você pode querer alcançar a plenitude da vida que Jesus prometeu? Como que você pode alcançar a vida abundante se você não pratica o primeiro mandamento, o primeiro e grande mandamento? Então não tem jeito, não tem jeito. Você pode ser religiosa, você pode ser carola, você pode ser caridosa, você pode ser o que for. Se você não obedece o primeiro grande mandamento, então não tem nada de Deus. Deus não vai fazer nada por você. Porque é uma questão de inteligência, de justiça. Justiça. Deus é justiça, Deus é justo. Deus não pode ultrapassar a justiça. Deus não pode, Ele não pode passar a mão por cima da cabeça de ninguém. É justiça. É a própria justiça que clama. E a justiça dele exige que nós
pratiquemos a nossa parte primeiro. Como é que eu posso amar a alguém que eu não conheço? Mas quando eu obedeço a palavra desse alguém que eu não conheço, então esse alguém que eu não conheço vai vir e se revelar para mim. Foi o que aconteceu com essas pessoas. Elas receberam o batismo com o Espírito Santo depois que foram fiéis nos dízimos. Elas primeiro foram fiéis no primeiro grande mandamento. Aí sim, depois Deus se revelou para elas no batismo com o Espírito Santo. Isso não tem jeito. É toma lá da cá. Então não vem com essa conversa, o dízimo é a lei. Lei coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Abraão, que não tinha lei na época dele, ele pagou o dízimo. Ele foi dizimista, ele foi fiel. E o próprio Deus disse, vocês me roubam. E ainda perguntam, em que nós temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Você pode até roubar a Deus nas ofertas, mas o dízimo, minha amiga, meu amigo, o dízimo é dele, são as primícias dele. Quando você toca naquilo que é dele, então você o impede de abençoá-lo. Porque os dízimos são os primeiros 10% dos 100% que ele te deu. Não, mas eu trabalhei. Sim, mas ele te deu força, ele te deu sabedoria, ele te deu condições, ele te deu emprego, ele te deu condições de você produzir. Você produziu. Então, você recebeu. Você recebeu. Então, do que você recebeu de Deus, você tem que devolver os primeiros frutos, as primícias, os primeiros 10%. Então alguém diz assim, mas eu não consigo. Não, você não consegue porque você não quer. Você não consegue porque você não quer. Eu até me lembro que na minha adolescência, quando eu comecei a ser dizimista, eu pagava minhas contas, depois pagava o dízimo. Mas quando eu me casei, as coisas apertaram, eu não conseguia pagar os dízimos. E eu atrasava às vezes, ficava 1 mês, 2 meses no máximo. Mas por que eu atrasava? Porque eu não tirava o dízimo. Eu dava 10%, mas não eram dízimos, os primeiros frutos, as primícias. Então eu passei apertado, até que eu conheci, até que me foi revelado que eu estava errado, eu estava em pecado, mesmo dando 10% para a igreja. Por quê? Porque eu não dava os primeiros 10%. Então, antes de você gastar o dinheiro, pagar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é separar os primeiros 10%. Ainda que você não vá na igreja, você separa os primeiros 10%, deixa guardado. Quando você for na igreja, no domingo, então você vai e leva. Mas quando você separa os primeiros 10%, aquilo já é de Deus. Deus está vendo você separando o que é dele. Está aqui o que é teu, Senhor. Você deixa separado. E aí, você pode ter certeza que Deus vai honrar os seus 90%. Agora, se você não é fiel nos primeiros 10%, então não espere, não conte com Deus para te abençoar. Eu tenho conversado com muitos judeus ricos, riquíssimos, bem-sucedidos. Apesar de vê-los incrédulos, porque eles creem nos 10 mandamentos, eles creem na palavra, no Velho Testamento, apesar disso, eles praticam a cabala, praticam o espiritismo, praticam coisas que a própria Bíblia condena. Mas uma coisa eu tenho notado, que apesar deles serem assim, de apelarem para a cabala, para o espiritismo, apesar disso, eles são bem-sucedidos. E eu fiquei perguntando por quê? Por que eles são tão bem-sucedidos? Por que eles ganham tanto dinheiro? Eles ganham muito dinheiro
porque eles são fiéis nos seus dízimos. Aqueles que são fiéis nos seus dízimos, nas primícias, e eles não são fiéis apenas em 10%, não, nos primeiros 10% não. Um judeu disse, olha, eu acho injusto dar o dízimo. Eu não dou o dízimo, eu dou 30%, porque o dízimo é obrigação. Olha só como eles pensam, apesar de estarem perdidos nos seus pecados, eles prosperam porque eles têm considerado Deus, a palavra de Deus, em primeiro lugar. Eles consideram isso. Eles consideram. Então Deus, em cumprimento à sua palavra, os tem honrado com riquezas. Minha amiga, meu amigo, se você é do Senhor Jesus, você é cristão, cristã, você foi lavada no sangue do Senhor Jesus, você diz que foi lavada no sangue de Jesus, mas não é dizimista, você não separa os primeiros 10%, então você continua suja. Você continua suja. Porque como Deus vai fazer milagre na sua vida se você vive na injustiça, vive no pecado? Não tem como. É questão de inteligência. Os dízimos são obrigação de todos os seres humanos, porque tudo é de Deus. Quando nós colocamos as primícias de Deus no altar, nós estamos dizendo para ele, tu és o meu Senhor. Tudo que eu recebi veio das tuas mãos. Tudo que eu tenho veio das tuas mãos. E das tuas mãos eu te devolvo as primícias. Essa é a lei, é a palavra, é a graça. Seja no Velho, seja no Novo Testamento, é aquilo que Deus requer de cada um de nós. Então você verifica que essas pessoas deram testemunho, só foram batizadas com o Espírito Santo, quer dizer, só conheceram Jesus depois que começaram a obedecer o primeiro mandamento. Vamos ouvir mais testemunhos. Meu nome é Marcelo. Quando eu cheguei na Igreja Universal, a minha vida era destruída, derrotada, fracassada na área sentimental, na área financeira e na área familiar. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ver os testemunhos, as histórias de transformações das pessoas e comecei a lutar. Confiei e realmente comecei a lutar por mim, pela transformação da minha vida também. E quando eu comecei a lutar por mim, eu consegui entender que eu precisava buscar o Espírito Santo. Foi me apresentado o Espírito Santo. Então eu comecei a lutar para ser batizado no Espírito Santo. Eu buscava na igreja, eu fazia os propósitos para ser batizado com o Espírito Santo, mas existia um problema, uma falha. Eu não conseguia ser fiel com as minhas primícias. Por mais que eu era um membro, mas isso me afastava e não conseguia avançar e meus projetos não iam, minha vida espiritual não ia de maneira nenhuma. Isso me afastava de Deus mesmo. E com essa desobediência, eu era uma pessoa dentro da igreja, derrotada, não conseguia evoluir e isso me impedia de eu receber o selo do Espírito Santo. Quando eu decidi a servir a Deus com as minhas primícias, aí eu comecei a ver a transformação na minha vida. A luz do túnel começou a brilhar e as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a evoluir financeiramente, as coisas passaram a dar certo e minha vida começou a se transformar. Acima das bênçãos financeiras, das conquistas, o que me deu mais alegria foi eu ser selado com o Espírito Santo, porque isso mudou totalmente a minha vida, mudou o rumo da minha vida, né? Eu comecei a ser uma pessoa alegre, eu passei a ser feliz, passei a ter controle, eu passei a ser uma pessoa que tinha uma direção, comecei a ter uma direção na minha vida. O Espírito Santo ele começou a transformar, né? Isso foi o ponto mais importante de tudo, essa transformação, essa certeza que eu obtive
com o batismo no Espírito Santo. E eu aprendi que servindo a Deus, acima de ser fiel nos 10%, né, é servir a Deus com alegria, com dedicação, com amor, com temor. Eu faço isso com gosto hoje, não é uma obrigação para mim, é realmente algo que me traz felicidade, né? Isso é o mais importante, eu sirvo a Deus com alegria. O Senhor Jesus, em um ato de humildade, lavou os pés de seus discípulos. Ele sabia o que eles iriam enfrentar após a sua morte e ressurreição, que seriam caluniados, perseguidos e injuriados. E a caminhada de um cristão também é assim. Ela é acompanhada com lutas, provações, desertos e tribulações. E muitos estão com os pés cansados, machucados e o pior, pensando em desistir. Mas em um ato de fé, nesta quarta-feira, na noite da salvação, vamos ungir os seus pés, para que jamais você tropece e, sobretudo, não desfaleça na caminhada da fé. Quarta-feira, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Nós teremos o lava-pés em todas as igrejas universal do Reino de Deus, pela manhã, tarde e à noite. E você, amiga e amigo ouvinte, que tem enfrentado muitas dificuldades, e com dificuldade você enfrenta dificuldades. Logo na entrada do Templo de Salomão, você vai lavar os pés, seja pela manhã, tarde ou à noite. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus também teremos essa lavagem dos pés. Vamos ouvir um testemunho agora. Testemunho de uma pessoa que buscou e recebeu a nova chance. A chance de começar tudo de novo. Vamos ouvi-los. Meu nome é Rita, fiquei na igreja durante 5 anos e na igreja eu vi milagres, eu vi a minha vida ser transformada, mas com o passar do tempo eu acabei me esfriando e decidi abandonar a fé. E com isso de abandonar a fé, eu virei as costas para Jesus. E ali no início eu achava que não ia acontecer nada. Eu tomei as rédeas da minha vida e eu achei que não ia acontecer nada. Ia ser tudo maravilha, mas no fim não foi isso que aconteceu. Eu arrumei um namorado num aplicativo de sites de relacionamento e depois de uma traição dele eu descobri o vírus do HPV, né? Que é o início do câncer. E ali eu comecei a pensar, nossa, quando você estava na presença de Deus, você não era doente. E agora você já se deparou com uma doença. E isso durou 9 anos, fazia tratamento com psiquiatra, fazia tratamentos de vários problemas de saúde. Quando eu estava com Jesus, eu não tinha nenhum problema de saúde. Quando eu me afastei, não foi bem assim. Aconteceu tragédias, aconteceu acidentes e eu cada vez mais doente. Até que um dia eu tive uma crise de ansiedade, fui parar no pronto atendimento, às pressas, com a pressão a quase 20. E ali um médico achou que era uma suspeita de um AVC. Foi quando eu me vi internada o dia inteiro e boa parte da noite fazendo aqueles exames. Eu estava com o rosto paralisado, eu não conseguia mover nada, eu não conseguia mover minha face. Uma colega minha da igreja falou assim, Rita, volta para Jesus, olha o estado que você está, olha o estado que você se encontra. Você nunca passou por isso na sua vida, olha o que você está fazendo da sua vida. Então, quando ela me fez o convite, eu aproveitei aquela chance, eu tive uma nova chance. E eu falei assim, não, eu vou agarrar essa chance como um tesouro, como algo valioso, como algo que nunca mais vai escapar entre os meus dedos. Eu sei que errei, mas peço outra vez uma chance. E eu agarrei com todas as forças. E ali eu virei as costas para o mundo, ali eu me batizei na mesma semana. Eu vi Deus
fazendo tudo aquilo que eu tinha deixado de lado. Eu comecei a trabalhar novamente, arrumei um trabalho do jeito que eu quis, eu determinei o trabalho que eu quis. Ali eu recebi o Espírito Santo, ali eu tive encontro com Deus. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu resolvi voltar no meu psiquiatra. E a coisa mais engraçada, ele me olhou e falou assim, como você está? Porque eles sempre começam com essa mesma pergunta, como você está? Como você tem passado? Eu falei, estou muito bem. E os medicamentos? Eu falei, não estou tomando nenhum. Como assim você não está tomando nenhum? Eu falei, não estou tomando nenhum dos seus medicamentos. Todos os medicamentos que o senhor me deu, eu simplesmente coloquei numa sacola e joguei no lixo. E aí aconteceu o inverso. Em vez de ele me atender, eu que atendi ele, porque ele começou a contar os problemas da vida dele. Para ele eu falei, olha, sabe como que eu venci esse problema da depressão? Quando eu me voltei para Jesus. Quando eu me voltei de fato e de verdade para o Senhor Jesus, a minha vida mudou. Eu abracei essa nova chance e Deus restituiu tudo na minha vida. A minha vida hoje está completamente transformada. Só dá pra ser feliz, cheio do seu amor. Por isso preciso de outra chance, Senhor. Pois é, você vê, amiga e amigo ouvinte, Deus permite que esses problemas, doenças, desastres, dificuldades, perda da família, do casamento, Ele permite que essas coisas aconteçam, essas coisas ruins aconteçam, dando sinal para você, dando sinal para nós, olha, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada com você. Você está me deixando, você está me abandonando, você está desanimando de mim. Eu estou contigo, eu continuo contigo, mas você está me deixando. Então, se você me deixa, a luz vai deixar você e você vai andar nas trevas. Deus permite, então, que venham os problemas para que você se volte para Ele. Você talvez esteja me ouvindo nesse momento, nessa situação. Você quer uma nova chance? Você tem escolha. Agora, só você pode tomar essa decisão. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós vamos estar de volta neste horário, nesta emissora. E que Deus tenha compaixão de você e lhe dê forças para você voltar ao que era antes. Deus abençoe em nome de Jesus.